não dá pra dizer que a tequila acabou, ela lá. E era muito engraçado, a gente convivia com ele no dia a dia. Sim. E aí que surgiu a pergunta, o Mark usa peruca ou não usa peruca? Sabe? Essa era a pergunta. Mas todas as campanhas que falam de educação e cultura, eu sou super receptivo, porque é só isso que vai fazer mudar um país, tá entendendo? O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, é gravado no Rocket Club, esse bar sensacional de São Leopoldo, do nosso querido Paulinho Tserniak, também do Michel, grande parceiro que a gente nunca cita também, sócio do Paulinho, grande responsável por esse espaço tão foda, tão diferenciado. E antes de passar a bola para o nosso convidado desta vez, desta feita, eu preciso fazer aquele pedido necessário para que eu, Matheus Beck, Guilherme Biteco, Anderson Cabelo e também Matheus Giuseppe permaneçam com esse projeto, que a gente precisa do auxílio de quem está nos acompanhando e não custa nada, que é o que? Se inscreve no nosso canal, dá o like no vídeo, ativa a notificação, que aí você vai saber quando tem vídeo novo no nosso canal, no nosso conteúdo. E vocês viram que hoje eu tô com óculos aqui, e quando eu tô com óculos é porque estamos recebendo um roqueiro. Já fiz aqui com o Rafael Malenotti, o óculos estava presente, e novamente aqui com o nosso querido Duda Calvin. Esse Tequila Baby, podemos dizer? Cara, não existe esse Tequila Baby porque Tequila Baby é uma empresa, né? É uma coisa interessante, pouca gente sabe disso, mas Tequila Baby Produções de Eventos Limitada. E eu tenho 50% do CNPJ e o meu sócio, o guitarrista, tem outros 50% do CNPJ. Então, a empresa tá ativa. Sim. Tá entendendo? A empresa tá ativa. Eu agora tô fazendo músicas, tô fazendo shows, mas a Tequila tá lá, ela existe, Sim. É uma empresa ativa e não dá pra dizer que a Tequila acabou, ela deu um stand-by, tem problemas administrativos pra resolver, como qualquer empresa, né? Claro, qualquer CNPJ. E eu tô fazendo o meu trabalho, tô fazendo shows, tô por aí, tô trabalhando. Sim. São 27 anos de banda, correto? É isso aí. 27 anos de banda. A Tequila surge num momento de efervescência, podemos dizer assim, do rock gaúcho, né? Eu queria que tu falasse do começo, com perdão de todas os clichês, como que começou, qual que foi a cena da época, o que tu pode contar para quem ainda não conhece a história especificamente. O som todo mundo conhece, mas a história da formulação da banda. Cara, era uma época bem complicada aqui no Rio Grande do Sul, porque o que estava mais em ascensão eram bandas covers. Tinha banda cover de tudo. E o punk rock, internacionalmente falando, tava com lançamentos maravilhosos. A gente tinha vindo numa época do Nirvana, aí tava começando bandas que naquela época eram novas, né? Hoje todo mundo conhece. NoFX, Offspring, Green Day, tinha uma banda nova chamada Green Day, que era muito legal, né? Os Ramones estavam indo pro final dos seus shows, final do ano dos anos 90, né? Tinha o Bad Religion. São bandas que até hoje estão na cabeça, na mente, no coração das pessoas, mas que estavam começando naquele 1994, quando a gente se juntou para tocar punk rock, que era uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul não tinha tantas bandas fazendo esse tipo de som na época, né? Mas foi muito interessante que a gente começa em 94 e logo no Brasil várias bandas de punk rock começam a despontar. Raimundos, Dead Fish e outras bandas que fizeram história, né, no punk rock nacional. E tu surge paralela a quais outras bandas, assim? Colegas nossos de geração eram os Acústicos Valvulados, Ultraman, Maria do Relento. Acústicos Valvulados, Ultraman, Maria do Relento, Comunidade Ninjitsu. Um pouquinho depois, Reação em Cadeia, Bideobaldi. Cara, uma galera, né? Uma galera bacana. E só gente forte que fez carreira. Uma galera bacana. Os shows começaram em lugares pequenos, tinha o Garagem Hermética e outros lugares que não existem mais em Porto Alegre. E logo foram para Grande Porto Alegre, da Grande Porto Alegre para o Estado. E ali por 98, 99, aquilo que estava fermentando se espalha para o resto do Brasil. E tu
Tu acreditava que vocês tinham o potencial de chegar aonde chegaram, de ter essa caminhada de ir além das fronteiras aqui do Rio Grande do Sul? Não. Cara, eu era um cara que tava terminando o curso de História na URGS. Queria ser professor. Saca? Nunca pensei em fazer uma música própria. Nunca pensei em gravar um disco. Nunca pensei em fazer um show. Aquilo foi acontecendo naturalmente no trabalho de uma banda, né? E eu acho que todas as bandas eram assim, porque as bandas ensaiavam em lugares, nas casas dos amigos, sabe? Não tinha... Como é que eu vou te dizer? Como é que era a casa do Malenoche lá, o Bafo de Beira. Bafo de Bira? Era um caos. Mas aquilo foi depois. Aquilo foi depois. 94, a gente ensaiava na casa do Paulo Stenzel, que era o vocalista da Tequila junto comigo, eram 2 vocalistas. A gente ensaiava num quarto, o prato era pendurado numa corda, pendurado no chão, pendurado no teto. Tocava no prato e ele volta e meia ameaçava ele de um lado pro outro, sabe? Era muito precário. Por isso que eu te digo, em 94, nenhuma dessas bandas pensavam em tocar além do seu quarto. Filosófico, né? Tocar além do seu quarto. Ninguém pensava nisso. Era de se divertir. Era pra se divertir. E aí foi primeira música própria, tocar na festa de algum amigo. Vamos tocar na tua festa, tocar na festa do Hertal, sabe? Tocar na festa do Paulinho, tocar na festa da Glauce. Tipo, vamos tocar na festa dos amigos. E aí o amigo chamava, o outro chamava, daqui a pouquinho começou a fazer shows. Mas cobrar ingresso, cara, não passava pela cabeça da gente. Pra ter uma ideia, o primeiro show teve 7 pagantes. 7 pagantes. Tá bom, teve pagantes. Vamos pensar pro copo cheio, já que nós estamos filosofando. Exatamente. 7 pagantes. 10 pessoas ao total, 7 E onde foi esse primeiro show? Foi no Garagem Hermética. Garagem Hermética. E onde foi o show mais foda, com mais gente? É difícil de dizer, mas eu acho que o Planeta Atlântida, 60 mil pagantes. Caraca. Que ano que vocês tocaram no Planeta? 2002, foi com o Mark Ramone, né? Esse show foi o show com maior quantidade de pagantes. É um festival, mas muita gente para ver o show que encerrava a noite, que era Tequila Baby e Mark Ramone. Tu citou várias influências, né, que criaram essa cena do punk rock, do rock and roll, e tu citou Ramones, que estava num processo já de final. Mas é uma banda que, por mais que a pessoa não conheça nenhuma música, ela reconhece o nome. Então, pra mim, isso é uma marca que extrapola qualquer coisa, né? Sabe que o Ramones tem uma coisa interessante? Ele vai se tornar famoso pro Brasil no final da carreira, né? De 90 em diante. Antes dos 90, ele era conhecido mundialmente, mas não era aquela fenômeno de sold out, vamos fazer outro show sold out de novo. Eles tocaram na Argentina, era pra tocar um show, fizeram mais de um show porque lotava o estádio, lotava de novo e lotava de novo, sabe? Então era uma coisa, não passava na cabeça deles, porque lá em Nova York eles tocavam para 300 pessoas, 400 pessoas, e na Argentina, no Monumental de Nunes, estádio do River Plate, para 80 mil pessoas. E como é que pode, né? Aquele Monumental ali, o show do AC/DC. 4 shows, era pra ser 2. Era um troço. O argentino tem uma coisa muito louca, né, cara? Eles consomem música são afoites por música, sabe? Eles comem música, sabe? E tu lota um show lá de um jeito que tu não consegue imaginar. Vocês tocaram lá? Toquei na Argentina, em Buenos Aires já. E eles têm uma parada no sangue, né? Que eu acho que eles se envolvem se dedicam tudo. Um jogador de futebol argentino que não é sanguíneo é uma raridade. Talvez o Messi seja um dos únicos e é o Messi. Eles são apaixonados por tudo, né? E o rock and roll, tu acha que a gente herda por ter fronteiras com a Argentina? A gente herda muita coisa, né? Toda a cultura tradicionalista, ela tem, né, pitadas de Uruguai, pitadas de Argentina. E tu crê que esse vínculo gaúcho que teve durante um período muito grande, ele tem também essa influência sul-americana? Cara, foi muito bom que tu falou isso aí. Nunca ninguém perguntou isso. Mas vou te falar uma parada. A gente tocou em Buenos Aires e o pessoal da televisão lá fez entrevista comigo e eles falaram assim, todos nós somos gaúchos. Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, somos gaúchos. Aí depois veio o resto. Tipo, eles diziam que era tudo uma coisa só, eles, na cabeça deles lá, sabe? Então eles tratavam muito bem a gente, também a gente fala espanhol e tal, né? Ajuda pra caramba.
Mas eles tratavam muito bem, eles diziam assim, somos todos gaúchos. Porque eles identificam que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, tem uma influência muito parecida com as coisas que eles gostam lá. A erva mate, o churrasco, essas coisas assim, tudo é uma... o que se consome lá, se consome aqui. O churrasco, a boina, até a pilcha tem alguma semelhança com algumas vestes deles lá. Exato. E então tu crê que tem essa parada aqui gaúcha que criou tanta banda como teve essa cena? Eu acho que a gente tem uma facilidade de comunicação musical muito grande com eles, né? E eles gostariam que essa comunicação fosse maior. Eles sempre falam, por que não vem mais pra cá? Eu já respondo, porque é caro. É caro ir pra lá, né? Mas a gente gostaria. Agora até a economia tá complicada do lado deles, mas geralmente é em dólar, né? O negócio dólar. Lá em... É caro, cara, mas o Paraguai também, a Glauce, que é a minha produtora, ela, né, da Tribos MKT, eles tiveram uma conversa esse tempo com o pessoal do Paraguai. Imagina, eu nunca imaginava que o Paraguai tivesse tantas bandas de punk rock como eles têm. Cara. E a gente não conhece a nossa América Latina. Então, do tipo, eu, professor de história, músico, com mais de 20 e tantos anos de banda, tinha um pré-traço conceito, será que lá tem banda? Cara, tem um monte de banda, eu não sabia. A gente tá sempre aprendendo, né? Claro. E a gente pisou na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, porque que eu citei Ramones e tu lembrou dos shows deles. E tu fala, tu lembra de um Planeta Atlântida que tu tocou com o Mark Ramone. Vocês gravaram com ele. Como que chegou? Qual que foi a ponte até vocês conhecer ele e até chegar a subir ao palco, que eu acho que tem que ter, exige um nível de relação, no mínimo, mediano. Aí em 98 a gente tocou num programa chamado Brasileiros e Brasileiras, lá em São Paulo, na Rádio Brasil 2000. E o Mark Ramone tava na rádio dando entrevista. Ele viu a gente tocando, porque era um programa ao vivo que a gente tava fazendo, ele tava gravando uma entrevista. Ele viu a gente tocando, ele, nossa, a banda é legal, toca um monte de Ramones. Imagina, toca minhas músicas, tá bom, né? Tá bacana, né? Aí, cara, ele terminou o nosso show lá, ele entrou no estúdio, cumprimentou a gente e tipo, como assim, cara? Abre-se as portas da esperança, sabe aquela coisa assim? Aí sai o cara lá, aí o produtor dele falou, olha, ele quer tocar lá na cidade de vocês. No outro ano a gente fez o show dele em Porto Alegre. Né? Não, naquele ano mesmo, 98, a gente fez o show dele em Porto Alegre. No outro ano também, aí começou uma amizade. Ele convidou para abrir a turnê nacional dele, depois ele se convidou para gravar uma música conosco no disco Punk Rock Aos Ossos. E aí ele fez o Planeta Atlântida com a gente. Quando ele fez o Planeta Atlântida, ele falou assim, passou um ano, ele falou, vamos fazer um DVD junto, vocês tocando as músicas da Tequila e depois a gente tocando, eu com vocês tocando as músicas do Ramones. Nossa, claro. E aí rolou o DVD Tequila Baby, Mark Ramone Tequila Baby ao vivo na Opinião. E ali foi... E o mais interessante, tu pensa assim, aquilo foi o ápice? Não! O ápice foi a turnê pós-lançamento do DVD, que a gente fez, sei lá, 12 shows no Brasil em 18 dias, ou 16 dias. E aquilo foi muito louco, porque a gente tocava em vários lugares, ia de avião, ia de ônibus, ia de van, e ele, vamos lá. E era muito engraçado, porque a gente convivia com ele no dia a dia. Sim. E aí que surgiu a pergunta, o Mark usa peruca ou não usa peruca? Sabe? Essa era a pergunta que todo mundo fazia pra gente. E a gente, cara, mas isso tem alguma importância se ele usa peruca? Não. Tem importância se ele usa peruca. Eu falei, cara, como é que pode as pessoas, em vez de perguntar como é que é tocar com o cara, o que ele come, o que ele escuta no dia a dia dele, eu perguntar se usava peruca ou não, né, cara? Ele usava peruca? Não. Cara, era entrelaçamento de fios. Hoje em dia isso é bem comum, né? Eu acho que do tipo, se a pessoa não tem o topo aqui, né? Ele fica que nem um crochê, assim, faz um negócio com os fios. Era assim na época, tá entendendo? Depois já vi gente falando. Não, e tu via ele sem, assim, às vezes. Não, aquilo ficava permanente. Na cabeça do cara. Aí o que eu vi já gente falando, Duda, mas um tempo depois eu entrei num camarim, tava peruca lá, numa coisa. Eu falei, bom, se depois ele usou, aí eu até
ok, o cara já deve ter muitos anos, tá entendendo? Sim. Até é admissível, mas quando eu fiz a turnê não era peru. E que tem de curiosidade dessa relação com ele, assim, de bastidor? O que tu lembra de uma parada meio inusitada que aconteceu, assim, que chamou atenção? Seja toda da alimentação, de dele arrancar uma parada diferente. Cara, era muito dele engraçado, assim, ó. Beber muito, não beber? Não, ele como é não que é? bebe. Não bebe. Ele era alcoólatra. Claro. E hoje ele é muito regrado Sim. com isso, senão ele não teria voltado pro Ramones, né? Ele saiu do Ramones por causa do alcoolismo, fez um tratamento, foi muito difícil. Ele falou pra nós uma coisa, é legal a gente tá falando sobre isso, eu acho que é interessante pro pessoal também se ligar. Cara, o alcoólatra do viciado é um dos mais difíceis de se livrar, porque cada vez que tu entra no mercado, tá as garrafas te abanando, né? Olha eu aqui, olha Qualquer eu aqui. evento que tu vai, num aniversário, num almoço, numa janta. E ele falou pra nós como era difícil passar na gôndola das bebidas. Pra nós parece uma coisa tão normal, né? Claro. Pra ele era tipo, difícil. Cara, e é uma luta. Essa galera, a gente tem que respeitar. Uma pessoa que deixa um vício, que larga um vício e luta contra isso, que é uma luta diária, a gente tem que respeitar muito. E dentro do possível ajudar. Ele tinha uma... Por que ele gostou da tequila? A tequila não bebe no camarim antes do show, sabe? Depois do show, quem queria tomar cerveja saía e tomava em outro lugar, mas nunca no camarim com o Marco Ramone. E nunca antes dos shows. A tequila não bebia. Todos os 27 anos. Não, algumas vezes, Sim, esporádicas, mas de modo via geral. de regra não, que era pra fazer o show pegado, tá entendendo? E o Mark gostou disso aí. Então eles, minha banda, achei. Deus me deu uma ajuda, sabe? Vamos nessa. E aí, cara, e foi muito legal, porque a gente fez todos os shows, foram bem cansativos, a gente voltou cansadaço. A gravação do DVD foi terrível, porque a gente tocou mais de 40 músicas numa noite, para pegar menos de 30 músicas, sacou? Só pra gente ter uma ideia. Repetiu algumas, esse rola, né? Neg, se eu não me engano, eu cantei 2 vezes, não usaram nenhuma no DVD. Sabe? E tu perguntou se tinha uma curiosidade? Tinha, cara. Ele sempre fazia uma coisa assim, ó. Antes do show, vamos comer carne e salada. Aí nós, beleza. Aí ele, adivinha o que nós vamos comer hoje? Carne e salada. Cara, chegava no 16º dia, todo mundo assim, um salgadinho era legal, né, velho? Uma massa era legal, não era carne e salada. Porque a gente acompanhava ele na parceria. Parada. E ele no camarim, ele falou assim, não, aqui a gente não vai escutar rock, porque nós temos que escutar uma coisa que nos acalme pra gente detonar no show. Aí ele escutava Frank Sinatra, essas coisas, nós ali, quietinho, escutando com ele. Era muito bacana. Porque era uma outra vibe. Tudo camarim era tudo assim, todo mundo aqui assim, ó. Vamos pro show, vamos. Hey, oh, let's go. E olhava o camarim, tava todo mundo aqui. Minha musiquinha bem ambiental, assim. Aí ele se preparava, quando ia pro show, destruía. Era 1h30 de show, detonando. Depois todo mundo zen, assim. Então foi muito legal. Uma experiência muito legal. E tu vê, pra mim, eu nunca acompanhei o punk rock, né, efetivamente. Na minha juventude, sim, eu ouvia muito Green Day, que nem tu citou, todas essas bandas, no NoFX gostava muito também. Mas não sou um cara de consumir, de conhecer. Certo, Só que a gente tem o senso comum, ele faz uma ligação, geralmente, do rock and roll com bebida, com droga. E isso era uma parada que vocês sempre tomaram cuidado, porque é fácil, né, de se perder. Uma banda que eu gosto muito, que hoje é considerado até um rock comercial, que é o Foo Fighters, né? Mas tem uma trajetória, tem uma história, né? E teve um problema né, morte da recente morte. E também no documentário, eu sempre consumo todos os conteúdos dele, o Dave Grohl comenta sobre isso. Sobre o início dele de carreira, em que usavam muita droga, bebiam demais, e no início era um martelinho de uísque antes de cada show, aí 2, aí uma garrafa cada um, e daqui a pouco começou a prejudicar os shows dele. É uma parada comum, né, em bandas de rock mais comercial, e em bandas de metal, de punk rock, mais aí... Metallica teve um problema do James Hetfield. né? O Guns, a gente sabe de quantas vezes também já rolou. Vocês tinham a ciência de que isso podia rolar com o sucesso chegando, sem envolvimento de mulher, foi sempre uma parada que vocês tentavam, calma aí, vamos segurar a onda, e em algum momento chegou a passar do ponto? Sabe, cara, que eu acho que
toda banda, de um jeito ou de outro, todo mundo que começou na música, de um jeito ou de outro, saca que isso acontece. Rola. E todo mundo, de um jeito ou de outro, fala a mesma frase: não, mas comigo vai ser diferente. Certo? E todo mundo, de um jeito ou de outro, diz assim: a banda tem que economizar, porque um dia não vai ser mais sucesso. E todo mundo, de um jeito ou de outro, diz: não, comigo vai ser diferente. Então isso é uma coisa da música, não adianta. Não tem como se tirar isso das pessoas, né? Que é o livre-arbítrio, né? Claro. Deus nos deu essa chance de termos o livre-arbítrio, e as pessoas usam o livre-arbítrio do jeito que eles imaginam, né? Se vai pagar no futuro ou não, isso a gente não sabe, mas que rola alguma coisa, rola, certo? Sempre que tu apronta, tu paga mais cedo ou mais tarde, né? Vamos lá, o Guns, muita droga, então o cara não consegue hoje cantar direito. O Billy Idol teve um show também bem deficitário no Rock in Rio, né, cara? Por causa dos abusos, a gente sabe disso. Só que todo mundo acha assim: não, comigo vai ser diferente, né? E por mais que tenha uma escola do rock, que nem o filme que eles falam, cara, as pessoas vão entrar na escola, vão estudar e vão fazer do jeito que eles acham, porque acham que vai ser diferente. É uma coisa do ser humano, não adianta, né? E em todas as bandas rola isso. A Tequila não teve afastada disso, né? Claro, a gente sempre conversava assim: vamos se ligar, mas às vezes foge do controle. Em todas as bandas acontece isso. É uma pena, porque exemplos a gente tem no mundo o tempo inteiro, né, cara? O Ramones, a gente teve exemplo. Olha o Mark, olha o Didi Ramone, morreu de overdose, né? Então, tu falou do NoFX, o primeiro show do NoFX em Porto Alegre, a Tequila organizou em 98. Foi um showzaço, Heaven Petting Zoo, baita disco, né? O primeiro show do Bad Religion em Porto Alegre, a Tequila organizou. Ele usou camiseta da Tequila, Senhor e Pobre. E vocês abriram o show? Abrimos o show. O show do Offspring também, a gente tocou junto com eles. Offspring eu toquei mais vezes junto com eles. É a banda de fora, junto com o Mark e Ramone, que eu mais toquei junto. Né? E são os caras muito bacana, sabe? Uma galera muito pra cima, assim. O show deles super competente. E tu vê o show do Rock in Rio que eles tocaram agora, super competente, é uma baita banda. Só que é uma coisa muito louca, tu acompanha os caras há muito tempo. Acho que eu toquei 4 ou 5 vezes com eles. Até em Santa Catarina teve show. E o bacana é isso. Agora, teve uma banda, isso eu posso te garantir. Tem uma banda que eu toquei que esses nunca fizeram nada. Qual? Era o Shelter, que era o Hare Krishna. Não tem como, né? Não pode. Não tem como, né? Não pode, né, meu? Eles rezavam antes de tocar. Eles convidaram a gente pra comer. A história mais legal. Eles convidaram a gente pra comer num restaurante no Rio de Janeiro lá, de um templo Hare Krishna. Era comida macrobiótica, eu tinha que mastigar 50 vezes antes de engolir. Caralho. E é ruim? Não, cara, é umas papinhas, umas paradas legais, assim, saca? É bacana. Depois tu quer comer um churrasco, mas tipo, na hora vai. E o Robério, baixista do Camisa de Vênus, era o tour manager. E aí ele, vamos lá, pessoal, vamos dar um exemplo pro pessoal, vocês têm que comer e tal. Nós lá, tá. Eu olhando pro Robério, comendo. Ele, tá gostoso, Duda? Eu falei, tá muito gostoso, cara. Ele, é isso aí. Aí ele, vocês me dão licença um pouquinho? E eu olhando ele da janela, ele sai, nós estamos no templo Hare Krishna, comendo com os Hare Krishna, ele sai, vejo ele atravessando a rua pro outro lado, indo num barzinho, pegando uma coxinha de galinha. Eu falei, mas é um baiano, né, velho? Que o Roberto da Bahia, Camisa de Vênus da Bahia. Eu falei, mas olha aquele baiano, mas é um sem vergonha, falou pra gente comer, eu vou comer coxinha de galinha. Na cara lá na frente do templo Hare Krishna, tinha um botequinho no Rio de Janeiro, era lá no alto da Boa Vista. Então, tem essas histórias do rock, que são as histórias mais legais, porque tu via as coisas acontecendo e dava gaitada, porque tu Camisa de Vênus trabalhando com os Hare Krishna, e a Tequila abrindo o show do turnê nacional do Shelter. Eu toquei em vários lugares com os caras, e os caras rezavam antes do show. É muito bacana, uma vibe muito bacana. Outro clima, né? Outro clima, cara. Outro clima. Então, se tu me perguntar, Duda, tu viu uma banda que nunca bebeu, nunca fez nada? O Shelter. E falando lá no início, né, que tu é professor, tem formação como professor de história. Tu exerce ainda a profissão? Sim, sou professor de história, atualidades. Tu dá aula onde hoje? Hoje eu não tô dando aula. Hoje não tá. História, atualidade, geografia política e redação. Né? Dei aula até o ano passado. Onde que tu deu? Dei aula em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Escola. Fundamental? Nível médio. Nível médio? Nosso antigo segundo grau. O antigo segundo grau. E é muito bacana, cara, dar aula, porque tu
tu fala com a garotada de igual para igual, vê as necessidades deles e consegue trazer para as músicas, né? Por exemplo, eu tô fazendo músicas novas e essas músicas tem muita coisa que a gente vê dessa garotada de hoje em dia e coloca nas músicas esse sentimento, tá entendendo? Que era diferente do sentimento dos anos 90, que era diferente dos anos 2000, que era, o sentimento dessa geração é diferente do sentimento da tua geração, que é uma geração recente, mas é uma outra vibe de se ver as coisas, tá entendendo? Então eu já noto isso nos shows, assim, eu noto pela... eu tava falando com os meninos antes de a gente começar o podcast, que eu tô vendo uma meninada do ensino médio de camiseta preta e calça rasgada, que era na época que tu estudava, era assim, rolava. Agora tá voltando isso. E é muito bacana, porque quando eu era aluno no ensino médio, isso um bom tempo atrás, não tinha essa coisa assim do ser tão roqueiro ou ser underground, sabe? Agora tá rolando, é muito bacana. Isso tocou num ponto interessante, que eu ia te perguntar, porque a gente... Cara, teve um período de um emo-core, a gente, não me lembro com quem, acho que foi com o Hans, né, que a gente conversou sobre isso. Teve o rock and roll, aí surge o emo ali no início dos anos 2000, rolou um preconceito forte com os caras, né, porque né, a galera do rock and roll, pô, quem são esses malucos aí e tal, né, um preconceito pela vestimenta, pelo tipo de som, pelo tipo de letra. Verdade. Mas... se tu for ver, é a última geração que teve, pelo menos no Brasil, de compositores, né? de que teve no mainstream. Tu acha que ainda tem jeito o rock que, na minha opinião, tá respirando por aparelhos, pelo menos no Brasil, né? Se não fosse ainda manter a existência de bandas como nem o Guns, o Foo Fighters, o Offspring, talvez a gente nem citasse. Hoje um show no Brasil aqui, o que rola? Rola sertanejo, rola música que na verdade é feita pra bombar no TikTok, nem é pra fazer sucesso, nem é pra fazer show. E tu acha que ainda tem jeito, ainda dá pra nós reanimar o rock and roll nacional? Vou te contar uma coisa muito bacana, como professor e como músico, tá? Metade pra cá professor, metade pra cá músico. Tudo que tu vê de legal na música ou no rock nacional vem do punk. Vou te explicar. Legião Urbana, era legal, né? Punk. Capital Inicial, bacana, né? Pop, né? Punk. O Charlie Brown Jr., caralho, né? Punk. Hardcore. Tá? Quase todas as bandas que a gente vai citar vêm de uma vertente punk. Bebe lá no Barão Vermelho. Barão Vermelho teve aquela coisa de usar a distorção do punk, certo? Apesar deles serem uma coisa mais estoniana, mas tinha uma pegada. Sabiam do que eles estavam falando. Escutavam. Podem não ter tocado, mas escutavam. Essas outras que eu falei, tudo tocaram punk rock. Tá? O emo é punk, velho. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve Replicantes, tem Tequila, teve Fresno. Ou seja, tudo bandas do punk. O emo nada mais é do que o emotional core. É um punk rock com emocional. Tinha bandas lá de fora, como Propaganda e outras bandas, né? My Chemical Romance, etc, etc. É punk rock igual. Eu não consigo ter esse preconceito. Não consigo ter esse preconceito que eu sei que teve com o pessoal do emo, porque eles gostam de Tequila, eles gostam do meu som, eles vão no meu show. E eles só estão fazendo uma música um pouco diferente. Cara, mas isso aí não é punk, isso é punk, fazer diferente. Então eles têm todo o direito de estar fazendo isso. Eu acho que esse preconceito foi muito maldoso para com essa galera, porque eles não negavam o punk, sabe? Eles não negavam. Eles só estavam fazendo uma coisa diferente, eles estavam se portando de uma maneira diferente, porque era o jeito que esse pessoal estava nas suas salas de aula, no seu dia a dia, nos seus celulares, conversando com as pessoas. Era uma galera mais introspectiva. A tua geração foi mais extrovertida. A geração do emo, do emotional core, era uma geração mais introspectiva. Essa é a única grande diferença. E aquela jogada, o extrovertido, ele, vamos lá, do jeito que nós estamos conversando, e as pessoas estão nos vendo, é mais ou menos isso. E o emotional agora não, tu tem razão, são as pessoas mais comportadas, né? E é só isso, cara, é só isso, porque a música é a mesma parada. Claro, as temáticas do emo, tem mais aquela coisa do sangrar, sofrer, chorar, porque quando se está introspectivo,
se pensa mais nesse Claro, tipo de fica coisa. mais reflexivo. Fica mais reflexivo. Vamos lá, tem um episódio dos Simpsons que é muito legal, que o Bart fala assim, o velho truque de fazer as pessoas ficarem tristes, sabe? É muito mais fácil, vamos lá. Claro que é. Não é mais fácil de fazer uma música para deixar as pessoas tristes Sem do que uma dúvida. música para deixar as pessoas alegres? É É mais fácil, saca? Então, o que esse pessoal fez? Eles transformaram essa letra triste numa pegada mais para cima para contrabalançar. Né? E foi um sucesso nacional. Olha, o Fresno, o NX0 e outras bandas, cara, bacana. Foi uma galera que tava segurando a bandeira do rock, certo? Só que é aquilo que tu falou, infelizmente as pessoas... É muito engraçado, hoje a gente tem um acesso muito grande à informação, né? E quanto mais acesso à informação, mais preconceito se tem. Eu nunca imaginei que numa época as pessoas iam ter... Numa época de tanta informação, as pessoas iam ter tanto preconceito e serem tão retrógradas como elas estão sendo hoje em dia. É uma coisa muito louca. Teoricamente, né, tu abre o espaço para a pessoa ter mais liberdade de pensar, mas tu vê que tem muita gente condicionando isso. E tu citou, né, que é muito mais fácil deixar a pessoa triste. Eu sou jornalista. A notícia negativa, ela vem demais também. Vem demais, né? Jornal que sangra é jornal lido, né? Cara, a notícia mais acessada sempre é da morte, é do assalto, verdade, do roubo, sei lá, do atentado. Infelizmente é uma parada humana, né, cara? A gente também não pode lutar contra os próprios sentimentos que eles geram mais curiosidade. Mas tu acha que, para complementar, tu acha que ainda tem solução? Tu enxerga ainda algumas raízes de rock and roll no Brasil que possam florescer e voltar a crescer? Escutem as minhas músicas novas. Cara, acho que as pessoas têm que fazer músicas novas, tem que chutar a bola pra cima, como chutar bem alto, bem forte, que nesse futebol é que nós temos que jogar a qualquer hora, sacou? E é isso. Cara, a gente tem que tocar o terror mesmo. Tem que ir pra cima, sacou? Porque os caras vão ver lá, pô, o Duda Calvi lá no show dele, lá, tá pra cima. Não, vou fazer isso aí também. Se tu dá um bom exemplo, vai ter mais gente fazendo isso aí. Isso é bacana. Acho que é o melhor momento. Porque quando tá todo mundo feliz, todo mundo bacana, aí é chovendo molhado, né? Agora, quando tu tá tudo meio down e tu vai lá e vamos lá, levanta, vamos fazer a roda pra aí, vamos fazer aí, levanta aí, vambora. Tá? Aí é o ouro, tá entendendo? Aí funciona. Tem que ser assim. Tu me falou, eu me lembrei de uma coisa que o Arthur Gubert já gravou conosco aqui, sempre fala. Ele cita de um livro, que eu não sei qual é, que ele sempre fala, o melhor momento pra tu plantar uma árvore era há 50 anos. O segundo melhor momento é agora. É hoje, tá ligado? É hoje. Exatamente. Não tem como fazer. E tu citou sobre todas, quando tu vai falando isso aí, eu vou me lembrando de algumas passagens da tua vida, porque essa atitude que tu tem, essa coisa de ver o movimento social, e o rock and roll tem essa crítica, né, intrínseca, por mais que algumas letras simplesmente falem de amor, por exemplo, tem essa parada, carrega essa carga. Ele é talvez, eu coloco o rock and roll somando todas as vertentes dele, junto com o rap, com os tipos de músicas que dialogam, que criticam socialmente. E tu teve uma inserção na política, né? Tu tentou se aventurar. Como é que foi essa experiência? Cara, eu achei muito bom. Pra uma galera, eles acharam assim, que merda, né? Eu achei muito bom, porque tu consegue ver o outro lado, entender como funciona o movimento, as políticas. Tanto as políticas públicas, quanto as políticas partidárias, quanto as políticas de relação entre as pessoas que estão lá no governo, né? E política é uma coisa muito... Isso que nós estamos fazendo aqui é política. A conversa é uma política, né? Vou ser bem franco, quando eu concorri, eu sabia que era muito difícil. Mas porque eu não tinha grana para fazer uma campanha, sabe? E por isso mesmo foi legal, porque eu acabei fazendo um monte de palestras no interior falando de como se dava para fazer cultura e educação para que as cidades crescessem como referência, né? Cara, fiz 54 palestras em todo o estado, eram gratuitas as palestras. Nunca em nenhuma dessas palestras eu falei que eu era candidato e nunca falei meu número. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que respeitar. Porque vai ter gente de esquerda e vai ter gente de direita assistindo isso, mesmo porque eu sou um artista, né? E eu não vou tendenciar para um lado de esquerda nem para um lado de direita. Vou falar na boa o que dá para fazer para melhorar a cidade XYZ em matéria de cultura. Fiz aqui em São Leopoldo, foi muito bacana,
sabe? Fiz em várias cidades, 54 cidades do estado. E, cara, saiu coisas bacanas ali. Depois daquela campanha, muita gente começou a tocar no ponto cultura e educação, que antes não se falava tanto nisso, né? Deu uma provocada. Claro, porque o seguinte, o que acontecia? As pessoas faziam feiras nas suas cidades e traziam muitas atrações de fora e não valorizavam as atrações da região, né? Ou seja, imagina, tu tá numa cidade, sei lá, Pelotas, e não tem nenhum pelotense tocando no evento da cidade, parece que é uma coisa que importada para te socar a goela abaixo, né? A galera começou a, olha, a gente quer participar das feiras, quer participar dos eventos, e mais coisas aconteceram. Acho que foi uma semente bem plantada. Mas se tu me perguntar, Duda, tu gostaria de ser candidato de novo? Não. Mas foi legal. Tu lembra quantos votos tu fez? Fiz, eu fui oficialmente o candidato 666. 6.666 Tá brincando? Foi. Caraca. Tu concorreu por onde? Por Porto Alegre. Por Porto Alegre. É. Vereador, né? Não? Deputado estadual. Deputado estadual. É. Deputado estadual. Deputado estadual. E fiz 6.666 votos. O cara falou, cara, é o candidato do capeta. Eu falei assim, que barbaridade, né, cara? Mas tá, beleza, vamos lá. Hoje não tem mais vínculo partidário. Não, hoje eu não tenho mais vínculo partidário. Mas todas as campanhas que falam de educação e cultura, eu sou super receptivo, porque é só isso que vai fazer mudar um país, entendeu? Se tu não focar na cultura e na educação, tu não consegue mudar lá na base. Tem uma coisa muito louca que eu vou te falar. Para o país funcionar, para a educação funcionar, tem que ter 4 pontos, que é a roupa, né? O vestimenta, a alimentação, a estrutura e o material didático. Aí temos o aluno Paulinho Cherniak. No primeiro ano não tinha comida na escola. Aí chegaram para os pais do Paulinho e falaram assim, esse ano, pai, não tem a merendinha, mas vai assim mesmo. Aí o pai fala pro Paulinho, olha, Paulinho, não tem merendinha, mas vamos lá, né? O Paulinho, tá beleza, no outro ano não tem a fardamentinho. No outro ano não tem o livro didático correto. No outro ano tem goteira na sala de aula, eles não arrumaram. Cara, na 6ª série o Paulinho já é um indivíduo, e esse indivíduo, quando ele tiver seus 16, 17, 18 anos, vai faltar luz na rua do Paulinho, e ele não vai reclamar na prefeitura, porque ele foi acostumado ao vai assim mesmo. Entendeu? O que a gente chama do jeitinho brasileiro de empurrar as coisas. Isso é uma sacanagem, porque na educação era para ensinar o Paulinho a ele ser um cidadão e reclamar os seus direitos. Entendeu? Ser crítico. E isso que eles fazem com a escola pública é uma grande sacanagem. Porque o Paulinho não vai reclamar depois que na cidade dele não vai ter calçamento, vai assim mesmo, não vai ter iluminação, vai assim mesmo, não vai ter segurança, vai assim mesmo, não vai ter saúde, vai assim mesmo. Hoje a gente tem uma situação, não quero entrar em nomes, em nada, mas a gente tem hoje uma situação, né, no Brasil muito dividido, muito polarizado, não tem muito para onde fugir. Te preocupa? Tu vê esperança ali adiante? Como é que tu enxerga? Porque eu tô gostando do papo, porque tu tá me demonstrando um cara, e é bom às vezes a gente ter uma dose de pessoas carismáticas e otimistas, e tu passa isso pra mim, tu me passou muito otimismo. Sim. E eu às vezes eu sou tanta gente consumindo tanta notícia, às vezes vai nos sugando, e tu passa pra mim o contrário, de um cara otimista. Então eu vou te contar uma parada sobre isso. A minha esposa, ela é formada em marketing. É uma super profissional de marketing. E ela conseguiu, numa frase, explicar tudo o que está acontecendo na política brasileira hoje. Duda virou times de futebol. Só isso. Só. É Grenal? Só. É Grenal. Grenalizou a política. Sacou? As pessoas não falam de qual é o projeto. Tá? Vem cá, o que vai ser feito? Isso aqui é o problema, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transferir a água para cá ou vamos encher o copo? Não se fala do problema. Se fala, vou votar em fulano ou beltrano. Pessoalizou a parada. Porque eu gosto do cara. Cara, eu gosto. Não é desculpa. Sacou? Do tipo assim, tu não pode dizer assim, eu não gosto do candidato A ou no candidato B porque ele é feio ou porque ele é bonito. Ridículo isso. Sacou? Ou eu não vou votar no fulano, no beltrano porque eu não gosto. Cara, se for assim, então tu não pega nem ônibus. Esse motorista ou
o modelo do ônibus não for do teu agrado, tu não vai subir no ônibus. Não é assim que funcionam as coisas, né? E a gente vive numa democracia. Vamos lá, eu posso não gostar do candidato X ou Y, mas se o teu candidato, que não é o meu candidato, ganhar, eu moro num país democrático. Vamos lá. Se o cara me chamar pra me dar uma mão, o que dá pra fazer com cultura? O cara dá pra fazer isso. Vamos lá, te dou uma mão. Vamos fazer. Se for o candidato ali, o hidrante, que ganhou, saca? Beleza, vamos dar uma mão ali, dá pra fazer isso. Cara, as pessoas não pensam nisso. Infelizmente, porque grenaliza, sacou? E por isso muita coisa não vai pra frente. Porque grenaliza. E tu não vê expectativa ou esperança de uma possível alteração desse... Vejo. Educação. Aí a base. O Paulinho tem que reclamar o copinho dele que não tá tão cheio. Aí, o Paulinho, quando for um barbado de 30 anos, com os cabelos espetados que ele tem hoje em dia, ele vai saber em quem ele pode pedir e cobrar as coisas dele. Porque não interessa, qualquer um que estiver lá, mesmo sendo direita, esquerda, meio, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, volante, ele vai ter que ouvir a voz do povo que vai pedir melhorias naquele... E vai fazer. Isso é o mais legal. Só que o povo tem que entender que ele tem essa ferramenta que é vamos pedir, vamos exigir. Né? Pô, é tão simples. Quer dizer, parece simples, Parece, né? Parece simples. E Duda, a gente tem um quadro, cara, aqui no nosso programa, que ele se chama o Olha Isso. O que é o Olha Isso? Eu peço que as pessoas indiquem algo, alguém, eu pedia que as pessoas indicassem algo, alguém, alguma experiência, um álbum, um disco, uma música, uma viagem, enfim, eram essas as solicitações que eu fazia antigamente para que as pessoas indicassem algo que fosse muito a cara dela, muito a cara do Duda. Mas eu migrei porque eu pensei, bom, vamos deixar um espaço mais filosófico, digamos assim, em que eu peço que as pessoas falem, eu sei que tá longe, tá? Mas eu quero que quando tu partir dessa para uma outra, não sei qual que é o teu tipo de pensamento disso e também não importa, o que tu quer que lembre? Que tu, olha aquilo ali, olha o Duda, esse cara... O que tu quer? Qual que é a mensagem que tu quer deixar para quando se recordem de ti? Tu vai estar lá martelado junto com o teu nome no caixão ali. O que tu quer deixar para quem ficar por aqui que tenha consumido a tua obra ou que tenha tido o privilégio de ter né, dividido alguns momentos contigo? De ser um personagem histórico, né? No caso, ficar pra história, né? É, isso aí. Cara, se lembrarem da minha obra com alegria, né? Do tipo, que bacana, eu vou estar muito feliz, tá entendendo? Eu acho que tem momentos da vida da pessoa, né? Mas eu acho que a gente aqui nesse planeta é uma experiência que a gente tem, né? Como seres, né? E a gente tem uma grande chance de deixar coisas boas. Se a minha música, ou o trabalho que eu fiz, ou o livro que eu vou escrever, ou etc., deixar uma experiência bacana que vai ajudar as pessoas, nem que seja para dar uma alegria, nem que seja tipo, olha só, o cara fez isso, que legal, já acho que já valeu Deus ter me colocado nesse momento para eu fazer esse tipo de coisa, sacou? Deixar alguma coisa bacana para alguém. Eu acredito em Deus. Eu sou historiador, mas eu acredito em Deus, sabe? E... a gente tem uma chance muito bacana de poder passar alguma coisa, nem que seja um pedacinho de coisa positiva assim para as pessoas, né? Do tipo de, pô, que legal aquela entrevista ali que a gente fez, pô, aquilo ali me falou tal coisa, eu não tinha me ligado, porque a gente sempre é um aprendizado, né, cara? E então, se conseguir ficar alguma coisa positiva, uma fagulhinha que seja, já é legal. Já vale, né? Claro. Da tua obra, e pessoalmente, tu que tem alguma parada que tu acha que... que me inspira, tu tá falando? Ou que tu queira deixar, assim, que foi um... Eu acho que tem uma coisa muito bacana, que eu acho que só mesmo quando não tiver mais aqui as pessoas vão entender, que um cara pôde montar uma banda de punk rock no sul do mundo, no final do mapa mundi, lá embaixo, fundos, e essa banda conseguiu tocar em todos os lugares. E quando o cara tava lá no ensino médio, quando perguntaram o que tu quer ser, fulano? Astronauta, engenheiro. Perguntaram pro cara, o cara falou, queria ser um Ramone.
Eu falei isso. Caralho. E eu consegui. Tá entendendo? Então, do tipo, a gente tem os nossos sonhos, né? A gente tem os nossos sonhos. Eu queria tal coisa. Quando eu tava no ensino médio, eu falei, eu queria ser um Ramone. Pô, consegui ser um Ramone. Toquei com o cara. Toquei as músicas deles. Fiz um DVD, fiz uma turnê. Vou tocar mais vezes em outros lugares, músicas deles. E eles me influenciaram na minha vida. Ou seja, de um jeito ou de outro, acabou dando certo. Tá entendendo? Tô com meu trabalho solo. Tem um monte de coisas deles. As pessoas escutam nos lugares que eu toco. Então tem muita coisa bacana. Consegui fazer aquilo que eu acreditava lá quando eu tinha 16 anos de idade. E a partir de agora, tua dedicação é full no teu trabalho pessoal, mais da tua cara do que o próprio Tequila? Cara, eu acho que a gente sempre traz coisas novas. Eu tava falando com a Glaucia, minha esposa, que é produtora, e eu quero fazer com que a gente consiga trazer outras coisas, outras influências pro punk rock, né? Eu quero poder fazer com que o pagodeiro goste de punk rock, eu quero fazer com que o funkeiro goste de punk rock, o cara do rap goste, o regueiro goste de punk rock. Vai ser um trabalho árduo, mas muito bacana, saca? Porque eu não consigo ver a música com o preconceito, não consigo. Eu acho que basta me dizer assim, Duda, eu gosto de samba. Eu falei, pô, tu gosta de samba? Cara, eu toquei 3 anos na bateria da União da Vila do IAPI. Toquei mesmo, é verdade. Toquei 3 anos na bateria. Eu gosto de rap. Eu apresentei um programa junto na RBS TV, que era a Batalha de DJs, que era de rap, e eu era o professor jurado, assim, que analisava as letras. Eu falei, que responsa, né, cara? Foi muito legal. Do reggae, pomba, olha o punk rock, falando no FX, tem um monte de reggae, ska no FX, ou seja, isso é muito bacana, tu poder trabalhar com outras pessoas em outros estilos musicais e tu ter liberdade de trabalho para isso. Então isso é muito bacana, cara. E é isso que traz a tua obra nova, pessoal. Cara, eu quero muito fazer isso aí na minha obra nova. Eu recito começando, né? Pô, ainda tenho muito tempo pela frente. Sou um guri ainda. Certeza. Então tem essas coisas legais, assim, sabe? De outros estilos musicais poderem conversar com a tua música. Então isso é muito legal. Se conseguir isso, é um sonho. Mas vamos lá, um dia eu também quis ser um Ramone e conseguir, né? Por que eu não vou atrás disso aí? Claro. Sensacional. Duda, te agradeço, sem palavras, por ter trocado essa ideia com nós. Foi uma correria, foi em cima da hora, e o Duda prontamente aceitou, veio trocar essa resenha com a gente, conversar, dividir um pouquinho mais da vida dele. Esse cara que sonhou em ser um Ramone, se tornou um Ramone, e aqui sonha novamente em ser um cara ainda mais plural, e certamente daqui a pouco, numa próxima edição do nosso projeto aqui, a gente vai conversar sobre outros projetos envolvido com outras pessoas, com outros tipos de som. Pessoal que quiser, eu convido a seguir a gente lá no Instagram, Duda Calvin, e a Tribus MKT, que é a produtora, e onde sai todas as novidades de shows e de eventos, tudo na Tribus MKT Produções e Duda Calvin. Segue a gente lá no Instagram. Sigam, por favor, o Duda, sigam a Tribus, que tem todo esse projeto novo. Sigam também o Olhos Papo, que tá no Instagram, que tá no TikTok, que tá no Twitter, que está aqui também no YouTube. E, obviamente, quem chegou até aqui, né, Duda? Não tem desculpa, se inscreve no canal, acompanha o nosso conteúdo. Não custa nada para eles e faz uma baita diferença para nós. E vai ver sempre conteúdo bacana, de um jeito diferente de expor. Isso é muito importante, porque a gente tá cansado de mesmices. É isso aí, e esse é o nosso objetivo. Não só trazer conteúdo bacana, como trazer pessoas plurais de todos os tipos de som, de vertentes. A gente já trouxe daqui quem fala de moda, quem fala de cabelo, quem fala de em cabelo, Paulinho, futebol. por favor, venha cá. Vem aqui do meu lado. Vem cá. Ainda mais com a camisa do Ramones aqui. Sim, não faço questão. Por falar em cabelo. Quero mostrar que assim, ó. Esta pessoa que está aqui, venha cá, tinha um cabelo no passado, que era um cabelo, como é que a gente pode dizer? Era Johnny, né? Do Johnny. Agora tá com cabelo diferente. E isso é legal. É uma pessoa plural. Eu já tive... um bom músico. Vamos combinar. E dono de um bar muito bacana, que é o Rocket Club. Eu já tive cabelo crespo cachopa.
Tu teve? Já tive. É mesmo? Gigante, eu vou mostrar depois pra ti. Ah, quero ver. E sabe quem é que era? Porque a minha referência era o Bolívar, lembra o zagueiro? Eu quero ver essa foto. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. E o cabelo vai botar aqui no cantinho a fotinha minha antiga de cabelo. Ele conheceu o cabelo. É justo. É justo. Então tá bom, com essa aparição desse cara diferenciado com o moletom do Ramones, em homenagem, obviamente, a um Ramone que está aqui ao meu lado, encerramos mais uma edição. Você sabe, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Nos acompanhe nas redes sociais, sugiram aqui os arrobas que a gente vai atrás para entrevistar essa galera diferenciada, como o caso do nosso querido Da Calvi. Valeu, um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.